tem algumas dicas que eu dou aqui para quem está buscando isso. Primeiro, tem que ter a tua operação suportada por uma ferramenta de sales engagement ou de gestão de equipes comerciais para o canal conversacional, como o da Zenvia e outros por aí. Esse é o primeiro passo, porque você tenha tudo. Aí você vai ter as melhores performances, você vai ter o tracking disso, vai saber as tuas melhores campanhas, vai saber os teus profissionais que convertem mais. O segundo passo é olhar o seguinte, dependendo do tipo de ECP que a sua empresa de tecnologia tem, o teu cliente final tem que olhar em que momento que ele está pensando em você e está cogitando comprar. Então, se você vende, por exemplo, para varejista, pequenos, médios varejistas, e ele vai comprar a sua solução, quando é que esse empresário vai ter tempo de avaliar a sua solução? É no horário comercial ou é fora do horário comercial? Então, a gente viu isso, por exemplo, na Zenvia. A gente falou, opa, tem um monte de gente procurando a gente no nosso bot fora do horário. Isso antes da gente botar a gente. Por quê? Porque o cara quer vender no WhatsApp e quem está querendo vender no WhatsApp não é o caixa. Quem está querendo vender no WhatsApp é o dono. Então eu preciso atender à noite. Se eu fizer uma escala, e aí de novo, né, de equipe humana para atender 24/7, o custo disso é alto. Fala pessoal, estamos aí em mais uma edição do podcast da SaaS BR Club. Hoje convidado super especial, estamos aqui com o Gilcinei. Gilcinei, obrigado por topar bater esse papo. Cara que, tem uma bagagem impressionante, vou deixar ele falar, obviamente. Hoje vamos falar sobre um monte de tema legal aqui, inteligência artificial, né? Novidade esse tema, né? Ninguém tá falando, né, o Gilcinei? É novo. É novo. É isso aí, pessoal. Para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí. A gente está chegando aí a nossa 100ª edição do podcast já. Estou até impressionado com a quantidade de gente que já passou por aqui. Muito papo legal. Gilcinei, se apresenta aí para a turma, conta um pouquinho da tua história, né? E estou bem animado para esse papo aí. Obrigado, Matheus. Obrigado à comunidade SaaS BR pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Gilcinei Hansen. Gil, o pessoal conhece mais por Gil. Estou nessa indústria de software há um bom tempo. Desde as primeiras empresas de RP, como a DataSul, depois a TOTOS. Já atuei lá em todas as áreas, inclusive financeiro. Também já tive uma franquia no tempo da DataSul. Depois de DataSul, TOTOS, eu tive na Lynx, vários anos lá na Lynx. A gente fez o IPO em Nova York e tudo, com a Lynx. Depois a Stone adquiriu, passamos aí por uma série de aquisições antes da Stone adquirir, né? Foram 36 projetos de aquisição na Lynx, também projetos de aquisição na DataSul, na TOTOS, consolidação desse mercado, que viveu isso ao longo dos anos. E aí depois Stone, 2 anos, depois Zenvia, né? No mundo da inteligência artificial e do WhatsApp. Legal, você vê que o cara já tá no mundo de SaaS há bastante tempo, né? Passou pelos principais players aí. Depois a gente vai entrar um pouco nessa também, explorar um pouquinho a parte verticalizada, né? Achei muito legal a tua bagagem ali de links, né? Tua participação ali na TOTOS na camada de segmento. Essa linha de especialização é uma linha, que todo mundo fala muito e que essas empresas já praticam há muito tempo, né? Mas hoje, Gilcinei, vamos lá. Tem muita coisa acontecendo no mercado, muita discussão em torno da inteligência artificial, né? A galera só fala sobre esse tema o tempo inteiro. E aí, recentemente, a gente vê alguns eventos acontecendo, né? Como, por exemplo, SaaS Apocalipse, a turma do LinkedIn desesperada, ação de Salesforce caindo, ação de não sei o quê, né? E, cara, eu acho que você já passou por várias transformações nessa linha, né? Você passou pela transformação da internet, do cloud, né? E, às vezes a galera tá no mercado há pouco tempo, pensa que esse tipo de revolução é a primeira vez que está acontecendo. É uma revolução importante, mas já passaram por outras que também já pareceram um grande apocalipse, né? Queria ouvir tua opinião, o que você acha que está acontecendo no mercado agora, o que vai acontecer, essas apocalipse, vai mudar o modelo de cobrança, o que você está vendo do que está acontecendo? Boa, Matheus, esse é o tema da nossa indústria, né? Você comentou várias transformações que houveram ao longo das décadas aqui, né? Então, a gente tinha soluções lá atrás em mainframe, aí a gente foi para cliente-servidor, de cliente-servidor a gente foi para web, depois a gente foi falar de cloud, depois mobile first, tudo no mobile, cloud inicialmente privada, depois cloud pública,
E a gente vê essas ondas de tecnologia acontecendo e agora chegou a IA. Só que tem uma diferença. Todas as anteriores, a gente em tecnologia dominava aquela tecnologia e criava uma confusão na vida do cliente. Então, falando de uma forma gentil, porque a gente vendia soluções agora cliente-servidor e falava para a galera do mainframe que tinha que trocar. Agora não é mais cliente-servidor, agora é web, tem que trocar tudo, não é mais gráfico, é web, então muda tudo. Não, agora a gente quer tudo na nuvem, cloud, ou a gente quer tudo mobile, era do mobile first. Quantas empresas não botaram lá nos suas diretrizes do ano, seremos uma empresa mobile first, agora seremos uma empresa AI first. Só que a diferença agora é que a gente não está só trazendo novidade e transformação para o cliente final, para o nosso cliente. Uhum. A gente também é alvo da própria transformação. Então acho que pela primeira vez a gente tem uma tecnologia que sim, pode disruptar o nosso próprio negócio. E aí você tem que olhar para o negócio e olhar assim, o que verdadeiramente são os meus atributos de valor, as coisas que eu crio valor e que vão me sustentar nos meus clientes. São mais difíceis de copiar, muita gente falou do moat, né? Por exemplo, mas que são mais complexas de serem replicadas por um agente de IA na mão de uma empresa que tipicamente seria o nosso cliente. Então, acho que tem atributos importantes. Algumas coisas que a gente pode ir para as causas, para os momentos raízes, olhando para as nossas aplicações. A inteligência artificial, ela é probabilística, ela não é determinística. Como é probabilística, para quem já trabalhou com machine learning lá atrás, sabe que são probabilidades e o time, o tempo de resposta é importante e muitas vezes a máquina corta um cálculo, interrompe um cálculo para garantir a resposta. Isso é importante entender porque é probabilístico. Uhum. Então significa que algumas coisas como cálculos sempre vão ser cálculos. E isso tem a performance envolvida. Então por algum tempo, cálculo, a gente vai operar do jeito mais tradicional. E as nossas aplicações que calculam são grandes fortalezas. Está aí os RPs. Uhum. Acho que os RPs representam uma fortaleza. A segunda coisa é o nível de conhecimento e domínio das rotinas de negócio que você tem. Quanto mais especializada é a solução de software, quanto mais incrustada no negócio do cliente é a solução, mais difícil dela ser replicada. Uhum. Mais difícil de um agente de produzir, ou você usar o Cloud com Vibe Code, não sei o quê, e produzir o código. Porque você tem muito detalhe de negócio. Então, cada vez mais é importante para a gente nas empresas de tecnologia dominar o negócio do cliente e entender os detalhes e conseguir fazer o terceiro ponto, que são as integrações. Uhum. Muito difícil integrar com tudo. Se a gente olhar só o que existe de software de gestão empresarial, ERP, no Brasil, que é vendido e que tem mais de 100 clientes, eu tinha levantamentos no passado que dava mais de 500 players no Brasil. Então, tem mais de 500 empresas de softwares que fazem ERP no Brasil. Imagina quantos clientes que usam, as integrações que você tem que fazer, isso vale também para CRM, isso vale para outros sistemas nas organizações. Então, integração é uma dor e também é um lock-in. Então, o que tem que mudar na gente nas empresas de software? Muitas vezes a gente olhava para a integração e os nossos times de tecnologia dizem, mas isso é integração, o cliente tem que fazer, eu vou entregar minhas APIs, ou MCPs, e o cliente que faz. Acho que agora está na hora de a gente pensar que a gente tem que tocar o outro lado. Tem que chegar mais próximo daquilo que o cliente precisa para que a gente resolva rapidamente aquilo que o cliente pode pensar, não, quer saber, eu vou tentar fazer eu mesmo. E no final do dia você pode, talvez não perder um cliente, mas o teu time to market vai demorar mais. Uhum. Então, acho que tem uma transformação, a gente tem várias oportunidades dentro de casa também, a gente tem que dominar o negócio, tem que fazer trabalhar nas integrações e fazer algo que a IA nunca fará, que é o relacionamento com o cliente. Então, sim, nós como empresa de tecnologia temos que nos relacionar com clientes e temos que mover os nossos times para que estejam mais próximos do cliente, para entender as demandas e entender aquilo que não está escrito, certo? Que é a percepção do cliente, que é o sentimento e como ele decide, que nem tudo é absolutamente racional. Perfeito. Pegando um pouco do gancho da tua resposta sobre as outras
transformações que aconteceram, né, cloud, etc. Acho que tem uma grande diferença em relação a essa transformação da AI, que é a seguinte, né? Pô, a transformação do on-premise para o cloud, ou a transformação do mobile first, querendo ou não, elas eram transformações tecnológicas. Porque assim, querendo ou não para o cliente final, operar o RP no on-premise ou no cloud, claro que tem seus benefícios, mas no final do dia é a mesma coisa. É a mesma né? coisa. Quando a gente está falando da camada de inteligência artificial, a gente está saindo dessa camada só da tecnologia e está entrando numa linha de execução. Isso. Então, pô, diferentemente do RP, que mudando do on-premise para o cloud, ainda demandava alguém estar operando aquele RP, fazendo todas as tarefas, mexendo em todas as telas, agora a gente está numa era que quem aplicar bem a inteligência artificial vai ter, na verdade, um agente que opera esse RP. Né? Então, acho que essa é a grande transformação. Se a empresa de software antes brigava por budget de software, então, sei lá, pega uma empresa hoje, 20% do budget é software, tecnologia, 80% pessoas. As empresas de SaaS agora elas podem começar a brigar pelo budget de pessoas, porque se você precisava de 10 pessoas para operar o teu RP na tua indústria, cadastrar nota fiscal, dar baixa em estoque, né, fazer todo esse tipo de coisa, agora talvez você só precise de uma, porque você vai ter agentes que, né, automatizam isso. Então essa transformação é muito valiosa e quando eu vejo o mercado indo lá e caindo ação e pensando que vai ter um SaaS apocalipse, claro, tem a especulação no mercado financeiro que acontece, mas eu pelo menos vejo de outra forma. Eu olho e falo, cara, as empresas de tecnologia que têm um ativo do dado e que souberem posicionar os agentes para otimizar a eficiência dentro das empresas, elas vão ter um salto de potencial de total addressable market absurdo, né? Talvez elas parem de brigar só pelos 20% de tecnologia e possam brigar também pelos 80% de pessoas. Não sei se você vê da mesma forma também. Acho que tem uma oportunidade, e você tocou num ponto importante. Acho que o primeiro passo, nós como empresa de software e tecnologia, temos que pensar, o nosso software é para quem? E realmente, os softwares foram desenhados para serem operados. Uhum. Então a gente desenhava as telas, desenhava o jeito de funcionar, porque previa que alguém iria pegar informação e inserir dentro do software, e assim foram desenhados os softwares. Assim, mesmo assim, a gente conseguiu fazer muitas reduções de posições, pessoas nas áreas, das empresas em geral. Quem já viu implementação de RP sabe o que eu estou dizendo. No final do dia, tem simplificação organizacional, ainda com o software sendo operado. Só que as empresas de software ficaram até aí porque para entrar na atividade dali para frente, nas imensas planilhas geradas, nos cruzamentos de informação que as pessoas fazem, conectando dados de vários sistemas e extraindo uma nova informação, isso é planilha, isso é feito de forma manual, é o trabalho que as pessoas fazem nos escritórios. Aí tem uma oportunidade que você verdadeiramente pode substituir essas planilhas. Estou dando um exemplo de coisa que acontece no dia a dia, que são tarefas manuais. E aí, sim, o software pode dar avanços para dentro da operação dos clientes, porque o software não vai ser mais operado. Uhum. O software faz. Gosto de algumas visões de alguns players de software que estão colocando isso, de quem é o meu usuário. E estão declarando que o usuário, sua persona, não é mais o analista financeiro, não é mais o analista de compras, não é mais... É o CEO da organização, é o CTO da organização, é o CRO da organização. Opa, isso muda, porque o CRO não vai conseguir operar, né? O CEO não vai conseguir operar, ele precisa das respostas. Então o software tem que ser projetado para isso. Então a orientação para os times de produto é que o software precisa ser operar, fazer, e não ser operado, não ser lançado. Então esse é o primeiro ponto. Segundo como você vai se organizar no go-to-market, como é que você vai tocar essa agenda dentro dos clientes e como você leva isso sem ser percebido pelas áreas decisoras das empresas como um ofensor. Uhum. E aí eu gosto também do desenho de muitos players aqui que falam de agent builder, de espaço para o seu usuário criar os seus agentes e ocupar mais áreas. O esforço do nosso cliente é conseguir orquestrar isso e capturar as simplificações e fazer com que a gente, como empresa de software, toque esse orçamento de pessoas que tinha dentro da organização. Então, eu acho que criou oportunidades, temos que preparar melhor os nossos softwares numa velocidade
rápida, muito rápida, ao mesmo tempo que a gente tem que treinar nosso go-to-market e como a gente faz isso. Tem muito mais risco para quem era BPO do que quem é provedor de software. Então a gente tem um pouco mais de oportunidade, eu acho, para a gente trabalhar. Perfeito. Gostei muito do teu ponto que você falou sobre o ICP das empresas de software. Essa é uma ótica muito interessante, né? Porque, de fato, antes você vendia o RP para uma área financeira ali, que é subdividida em, né, contas a pagar, todo esse tipo de coisa. E, cara, parando para pensar, de certa forma, você indo com uma abordagem de agente, você está mexendo com um negócio perigoso, que são pessoas, né? Imagina o quanto de cargo, né, não se coloca em risco nisso. Então, por isso que você comentou, em relação a você vender para o CEO, porque o CEO, tudo que ele mais quer é reduzir o tamanho do financeiro dele. Agora, chega numa empresa mais tradicional, que tem um financeiro, que tem muita gente, muda um pouco a forma como você vai vender o produto. Porque antes era você chegar e falar assim, meu querido financeiro, aqui no RP já tem todas as configurações, aqui as regras de negócio, vai gerar suas notas fiscais, ao invés de fazer isso de maneira totalmente manual, né? Agora não, agora você vai chegar numa perspectiva de, cara, quando der o win lá no teu CRM, automaticamente um agente entra em ação, pega as informações, abre, cria a nota fiscal, manda para o cliente. Uma abordagem, o cara fala, cara, mas espera aí, vou sabotar isso até não querer mais, porque eu não quero esse negócio dentro de casa. Então, esse ponto que você comentou é muito real e acho que pouca gente está olhando sobre essa ótica também, né? Você vê produtos de agentes saindo, mas eu pelo menos não tenho visto a galera mudando radicalmente a persona ainda. Tudo bem que ainda é um negócio muito novo, né? Mas acho que isso aí que você comentou vai pegar muito. E o segundo ponto que você falou, que é a questão da integração. Então, esses agentes eles precisam, né, conversar entre si, senão vai virar uma maluquice. E quando a gente olha para essa questão de conversar entre si, a gente passa a falar sobre a questão de governança de dados em cima disso. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho visto a galera construindo agente de uma maneira meio perigosa em algumas organizações. Às vezes, é alguém que é mais avançadinho na tecnologia, vai lá, faz um N8N, conecta na API do CRM da empresa, e joga o dado para lá e cria um agente aqui, e joga para outro agente, joga para não sei o quê. Quando você olha, primeiro, você não consegue essa comunicação que você está comentando. Segundo, que você se perde em termos de governança. Então, acho que a turma está muito perdida em como construir agente e... Estando perto das organizações grandes, eu vejo que a galera está começando agora a criar suas diretrizes de uso e governança de AI. Boa. Na tua visão, né, talvez não tenha uma resposta certa de qual que é o caminho ideal, mas né, você que está à frente de uma organização extremamente relevante, como é que você está enxergando isso dentro? Você está pondo limite, a galera, né, tenta fazer as coisas por conta própria, como é que você está vendo isso? Bom ponto, Matheus. Assim, olhando até para a experiência para a gente dentro da Zenvia, né? Então, todo mundo está vivendo essa transformação. E você tem que movimentar as pessoas para ir ao encontro da tecnologia e se desafiarem. Se desafiar a simplificar processos, se desafiar a construir os seus agentes, beber as fontes de informação. Aí você vai começar a entrar os desafios. Nem todos os sistemas têm as APIs ou não têm os MCPs, é mais complexo de fazer. Você pode ter agentes conversando com planilhas, que são alimentadas por humanos, você pode ter um monte de cenários. A primeira coisa que a gente tem falado muito lá para o nosso time interno, olhando isso, para a gente aprender a usar agentes e transformar processos e rotinas. Tem que entender qual é o workflow que você vai implementar. Você pode pensar o workflow de formas diferentes do que você pensava quando tinha tudo manual. Você vai só automatizar o jeito manual de fazer. Porque isso muda. Para a máquina, vou dar um exemplo de chamados que a gente perseguiu lá dentro da Zenvia. Para a máquina, não é relevante a categorização de chamado. Então, para quem é de suporte que está nos ouvindo, aqui sabe que a gente lá no suporte categorizava cada chamado, fazia uma árvore taxonômica e dizia, esse chamado é do tipo dúvida. Esse tipo dúvida é o subtipo dúvida de operação, dúvida de onboarding, dúvida de não sei o quê, ou dúvida por módulo, ou dúvida por componente de software. Eram categorizações importantes para a gente, humano, entender a complexidade de 1.000, 10.000, 5.000 chamados. Mas para a máquina isso é irrelevante. Então tem coisas que a gente quer fazer, por exemplo, vou desenhar um fluxo para entender os meus chamados e definir ações, tem um agente para responder e quero categorizar. Eu não preciso categorizar. Não é mais relevante. Então,
isso muda o jeito de pensar. Então, quando você desenha workflows, quando você desenha os processos, você tem que pensar nas alternativas. O que você vai fazer pensando que a máquina vai executar. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é dominar bem as fontes da informação. Quais são as fontes mais próximas do documento real? Então, se a gente vive em organizações que tem muita planilha, muitas vezes as pessoas perdem a conexão com o dado real. O que é um dado real? O dado real é as notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saída, os pedidos de compra, os pedidos de venda. Isso é real. É o que o cliente verdadeiramente assinou. E a gente precisa aprender melhor a dominar os processos. Muitas vezes a gente, eu tenho uma planilha, tenho um BI, eu consumo aqui e não valida a informação. Então, eu resgatei muito lá na Zenva um conceito antigo lá que chama-se prova real. A gente aprendeu matemática, né? A gente respondia as provas, aí tinha questão, antes de entregar a prova para o professor, você olhava e fazia a prova real, né? Para ver se tinha chance do seu resultado estar certo. É isso. O que é prova real? É validar se o resultado está certo. Para isso, exige domínio do negócio, domínio de como é o processo e dos dados onde eles estão. A minha fonte de dados não é boa. Minha fonte de dados é uma planilha que passou por um tratamento de informação, esse tratamento já está quebrado e eu estou empurrando falhas para frente na organização. Então eu acho que tem duas coisas importantes para revisitar internamente. Como é que eu desenho os processos pensando que eu tenho máquina que está fazendo, isso pode ser substancialmente diferente. Dei o exemplo da categorização. E o segundo é dominar bem as fontes de dados, dominar bem a origem da informação. Cada vez vai ser mais importante a gente dominar como os dados estão lá nos RPs, como eles estão lá no CRM, como é que isso bate com o mundo real, para poder verdadeiramente desenhar bons agentes que automatizem workflows de um novo jeito de operar. Perfeito. Essa questão da prova real que você comentou, né? Eu acho que quando a gente olhava para o mercado, meados de 2018 ali, qual que foi, o que aconteceu na verdade, né? Lá atrás todo mundo tinha um CRM, aí depois todo mundo começou a ter a ferramenta de Sales Engagement, começou a ter a ferramenta de CS, começou a ter a ferramenta de sei lá o quê. Qual foi o desafio que a galera começou a ter? Putz, agora eu tenho muito dado, antes não tinha dado nenhum, começou a ter muito dado. Só que muito dado ruim, né? Porque dados que são preenchidos, e aí no final, né? Foi muito comum você entrar numa reunião de diretoria, você vê cada um com o seu BI, sua planilha, e a discussão não era mais sobre estratégia em cima do que está acontecendo de fato, a discussão era em cima do qual dado está certo. Qual dado está certo. Porque, né, o cara de vendas fala, eu vendi isso, aí o financeiro vai lá e fala assim, não, mas só faturou isso. Aí o CE, enfim, aquela confusão, né? E aí eu vejo que agora na era da inteligência artificial, é muito o que você falou, inteligência artificial é contexto. Se você for botar os dados que você juntou, né, de anos para cá, que são dados, cara, que muitas vezes são imputados manualmente, com baixa qualidade, com baixa precisão, a tendência é que você vai ter um agente terrível, né? Essa é a grande verdade. Então, eu tenho visto que as organizações deveriam estar mais preocupadas nesse momento e começar a gerar o dado real. Como é que é o dado real? Pega o que está sendo falado no WhatsApp do teu vendedor, transcreve as reuniões, transcreve as ligações, porque no final do dia o dado imputado, aquele negócio que você falou da planilha, ele, numa era agêntica, pelo menos na minha visão, é um dado muito, muito ruim, né? Então essa camada de organização é importante. Talvez as empresas que ainda não têm maturidade de criar um agente deveriam estar primeiro pensando em começar a juntar esses dados que são dados verdadeiros, né? Não sei como você vê essa questão. E eu, assim, por que a gente tem esse negócio? A empresa tinha um RP, aí depois contratou um CRM, que na prática era um pedaço do RP, aí depois pegou uma solução de Sales Engagement, aí depois uma solução para Customer Success. Marketing digital. Marketing digital, e você vai empilhando lá. Essas soluções complementares funcionam baseadas em integrações, nem todos os dados vão para cima e para baixo, e cada provedor de software criou o seu BI, a sua visão parcial, para dar visões gerenciais, dashboards, essas coisas todas, e os dados passam a não conectar. Então, saber onde que está a origem, entender o caminho total, e isso foi através da consumerização. As áreas passaram a contratar as coisas, porque era só apertar o botão, é para integrar com o Salesforce, tem um botão aqui, está integrado. Isso é bem do nosso mundo. Agora é mais ou menos a mesma coisa.
talvez até exponenciado, porque os agentes sobre tudo isso, vou ligar o agente, você pode estar trabalhando com dados parciais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nem tudo o que é relevante para, por exemplo, uma agenda conversacional, para te garantir conversão, está escrito, registrado nos teus RPs e nos teus CRMs. Ele está, sim, dentro das conversas. E a gente é um povo conversacional, especialmente no Brasil, né? Uhum. Então, a gente é o maior usuário de WhatsApp, né? 99% dos celulares têm WhatsApp no Brasil, é disparado, mau uso. E a gente faz tudo pro conversacional. Então, uma boa parte da riqueza do relacionamento das empresas de software, né, que estão aqui nos ouvindo no SaaSBR, está lá registrado nas contas de WhatsApp dos teus vendedores, do teu time de CS. A venda acontece lá no final, né? O e-mail é só formalizar, o pitch é só para mostrar no final a negociação, a percepção, é tudo pelo WhatsApp, né? Tudo no WhatsApp. Então, trazer essa riqueza de informação não estruturada e alimentar teu processo de criação de valor, tua orientação de campanha, teu próximo passo para criar uma demo atualizada, pode ser do que está conversando lá no canal conversacional dentro do WhatsApp. Perfeito. E aí, pegando esse gancho de contexto, né? Tem 2 tipos de solução que eu vi que bombaram nos últimos 2 anos, desde que a era da AI surgiu, que foi SDR/AI, que muita gente apostou e quebrou a cara, e outra, né, soluções de roleplay, por exemplo, que a AI fica capacitando o vendedor. Eu vi bastante esses 2 tipos. Teve outros tipos também que bombaram bastante na era da AI, mas eu queria pegar esses 2 como exemplo do que a gente falou. Porque, por exemplo, SDR/AI, como que o pessoal fazia? Sem contexto nenhum, injetava uns prompts lá, né? E achava que por ligação, por WhatsApp, o que fosse, aquele SDR/AI iria se comportar bem. O que aconteceu? Obviamente não se comportou como deveria. Primeiro porque às vezes o cara nem tinha um processo de SDR e quis tentar replicar isso por prompt, claro que não deu certo. Mas segundo porque de fato aquilo não conseguia reproduzir um comportamento real. Onde eu vejo, por exemplo, a gente SDR dando certo um pouco mais adiante. Pô, se você pegar o contexto de 20 mil ligações de um SDR real e colocar um agente treinado em cima disso, eu não tenho a menor dúvida que o resultado vai ser muito melhor que, né, nesse aspecto. Pô, um agente AI de roleplay, cara, pelo amor de Deus, um promptzinho, simule um cliente, qualquer um faz no GPT agora e faz um roleplay, onde que realmente vai simular uma conversa real. Pegando todas as objeções que o cliente traz, como ele se comporta, né? Então, eu vejo que muita solução de mercado que a galera se emocionou, empacotou alguns prompts sem ter essa camada de contexto bem estruturada, foram soluções que deram hype e ninguém conseguiu de fato tracionar, né? Quem vai conseguir tracionar isso é quem realmente tiver solução que, cara, que tá pegando toda essa camada de contexto, né? Eu acho que, até pegando um gancho aqui para a própria Zenvia, a Zenvia tem exatamente esses dados, né? Então, eu fico imaginando o que vocês não devem estar fazendo em termos de agentes de AI em cima do produto de vocês, porque vocês têm o maior ativo, que é o dado. Assim como, por exemplo, uma TOTUS tem o dado do RP, né? E no caso de vocês, até queria ouvir um pouco disso, como é que vocês estão enxergando, porque, cara, vocês têm o maior ativo, que é o dado, né? Então, a camada de agentes agora deve estar um playground incrível para vocês, e dificilmente alguém que se aventura a fazer lá uns promptzinhos para criar um chatbot vai conseguir ter um nível de qualidade do que vocês estão fazendo, né? Então, bem, Matheus, especialmente nessa frente do SDR de IA, né? De como dá para fazer. Então, pegar pelas soluções nossas da Zenvia, a gente tem várias operações de clientes que têm equipes de venda que operam na nossa plataforma para fazer o atendimento comercial e conversão. Logo, eu tenho todas as mensagens trocadas entre os SDRs humanos e os clientes finais. E o que você converteu, onde você teve taxa de conversão, o que não deu certo, o que deu certo. Quando a gente mesmo implementou na Zenvia os primeiros passos de um SDR digital, a gente olhou, quem que é os nossos SDRs que tinham as melhores performances? Pô, eu quero pegar todos os textos, que tem uma baita base de conhecimento de todas as respostas, os exemplos, os demos já gravados, quando é que conectava, né? Pegava um demo gravado da GetDemo e conectava ali, esse tem mais conversão para essa situação. Você alimenta e cria a sua base, né, de conhecimento para respostas e você começa a treinar. Tem algumas dicas que eu dou aqui para quem está buscando isso. Primeiro, tem que ter a tua operação
suportada por uma ferramenta de Sales Engagement ou de gestão de equipes comerciais para o canal conversacional, como o da Zenvia e outros por aí. Esse é o primeiro passo, porque você tenha tudo. Aí você vai ter as melhores performances, você vai ter o tracking disso, vai saber as suas melhores campanhas, vai saber os teus profissionais que convertem mais. O segundo passo é olhar o seguinte: dependendo do tipo de ECP que a sua empresa de tecnologia tem, o teu cliente final tem que olhar em que momento que ele está pensando em você e está cogitando comprar. Então, se você vende, por exemplo, para varejista, pequenos, médios varejistas, e ele vai comprar a sua solução, quando é que esse empresário vai ter tempo de avaliar a sua solução? É no horário comercial ou é fora do horário comercial? Então a gente viu isso, por exemplo, na Zenvia. A gente falou, opa, tem um monte de gente procurando a gente no nosso bot fora do horário. Isso antes da gente botar a gente. Por quê? Porque o cara quer vender no WhatsApp, e quem está querendo vender no WhatsApp não é o caixa. Quem está querendo vender no WhatsApp é o dono. Então eu preciso atender à noite. Se eu fizer uma escala, e aí de novo, né, de equipe humana para atender 24/7, o custo disso é alto. Então não dá para fazer. Então qual foi o caminho? Vamos começar nosso agente de IA digital à noite. E ele vai levar não para venda, mas ele vai levar para um agendamento com um humano no dia seguinte, num horário marcado com nome, e não assim um agendamento, tá agendado, alguém vai te entregar. Não, é o Matheus vai falar com você às 10 horas da manhã, de amanhã. Posso confirmar? E a taxa de comparecimento é alta. Por quê? Porque teve nome, teve ser humano, vai ser o Matheus, vai ser o Gilcinei, eles vão conversar, e o cliente vai. Perfeito. Então você pode usar isso, mas você tem uma baita base de conhecimento, que é tudo que conversou ali, é um caminho bem legal de implementar SDR de AI e ter resultados com isso. Um insight legal que você deu aí foi em relação até a teste AB, né? Para a turma que está insegura de, vou botar um SDR aqui durante o dia, que é meu auge. Como você falou, coloca de noite, porque de noite esse cara provavelmente não ia ser atendido, e aí pro dia seguinte, aí já passou aquele calor do momento que às vezes ele tá olhando a solução, ou viu alguma outra coisa que chamou a atenção, né? Então, beleza, a gente sabe que talvez à noite ou de dia que seja AI tem uma conversão menor, mas você colocou numa janela de tempo que você sabia que você não tinha como cobrir exatamente o atendimento, né? Então, às vezes é uma boa forma de você ir validando, colocando AI na tua operação para ir melhorando esses momentos que está descoberto. Por exemplo, final de semana. Final de semana pode ser um excelente ponto. Não sei vocês, mas nas minhas empresas de final de semana, cara, tem um número de levantada de mão bem interessante. Por quê? Porque às vezes o pessoal está, né, mais tranquilo ali, está com um trabalho na cabeça, para ali com calma para ficar pesquisando. Antes o cara ficava lá, se cadastrava na sexta-noite, só segunda-feira iam falar com ele. Aí, já esqueceu, né? Então a inteligência artificial pode ser validada dessa forma também. E você vai entrando no processo. Você começa a qualificação, na qualificação você vai avançando, você chega no momento, leva ele até a demo, até a demonstração. Ele já fez várias degustações de demonstrações já gravadas e leva ele para falar com um especialista, por exemplo. Um especialista em varejo. De como você usa o WhatsApp no varejo. Você garantiu a presença do dono, porque ele não sabe isso. Então é uma forma de você levar a agenda mais para frente. À medida que isso vai maturando, aí você faz a conversão, faz o carrinho e vai até o final da venda com toda certeza. Exatamente. Não, com certeza, eu acho que eu vi muita gente tentando fazer os agentes de AI, tentando pegar o contexto como um todo. Então, vou matar 100% o meu SDR, ao invés de só, como você falou, vou pegar esse cara aqui de noite, vou qualificar com algumas perguntas breves. Então, você fazer esse mix, ele pode ser extremamente interessante. Ele qualifica rapidamente ali, faz as perguntinhas que o SDR faria por telefone, depois o SDR já faz uma abordagem mais direcionada. Então, fazer esse modelo híbrido também, ele é bem interessante. E aí entra um outro ponto que eu não posso deixar de te perguntar, né? Bom, primeiro você como um CRO, né? Obviamente o que você mais olha dentro de uma carteira é receita. Seja se você está crescendo, se você está retendo, né? E assim por diante. E um modelo que muita gente fala, né? Quando a gente olha para a inteligência artificial isso aí de SaaS, MRR vai morrer. Agora vai ser Success Fee, agora vai ser Task as a Service.
né? Mas assim, eu paro para pensar, né? Quando você olha para um CRM, por exemplo, né? Vai um CRM falar que quando converteu a venda, ele deveria ganhar uma participação em cima disso, é o sucesso da venda. O cliente vai olhar e fala assim, amigo, na planilha eu também vendia, né? Quem disse que você me ajudou a fazer exatamente essa venda? Você quer um success fee disso? O que quer começar a acontecer? Naturalmente, o gestor vai falar assim, nem preenche esse CRM, vou ficar dando dinheiro, né? Então, sempre existe um desafio em relação a essa questão de cobrar por sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é relativo. Vão te passar o sucesso? Muita solução tem dificuldade nisso, né? Por exemplo, o que é o sucesso para a solução conversacional da Zenvia, né? Um negócio meio... Então eu queria ouvir tua opinião sobre isso, porque eu vejo muita gente falando e pouca gente batendo no peito e falando assim, não, vou mudar aqui o modelo agora, né? Vou abrir mão da minha recorrência, porque tecnicamente o que sempre foi muito atraente do mercado de SaaS foi empilhar receita, foi receita recorrente, né? Você olha o mercado de SaaS que só empilha e olha para uma indústria que o tempo inteiro você tem que vender, você não tem recorrência, né? Essa é a grande diferença. Como é que você está vendo essa questão de precificação? Boa pergunta. A questão do usuário, o CIT, né, na nossa indústria de software, é a principal métrica de precificação e cobrança dos softwares por aí. Os RP são assim, os CRM são assim, usuário concorrente, usuário nomeado, autenticado, logado, qualquer variação. Faz muitos anos que se discute isso e se mexe nisso e buscando alternativas. Se você tem um outro elemento, né, uma outra métrica, dá para tentar trabalhar. Depois eu já vou falar de alguns exemplos que dá para jogar. A maioria dos softwares é por usuário. E eu acho que sim, essa é uma métrica que está fadada a um sucesso. Sim, está. Porque se lá atrás a gente já usava a implementação de software de gestão empresarial, por exemplo, e reduzia o tamanho das equipes, já era um contrassenso, né? Eu estou numa métrica que não faz sentido. Mas isso não foi muito relevante, porque as empresas cresceram, os usos cresceram e o RP espraiou dentro das empresas, né? Era só no financeiro, passou a ser vendas, passou a ser produção, passou a ser logística e espraiou. Então sempre aumentava o usuário. Isso na TOTS viveu muito, a Lynx viveu muito, e também existiram outros modelos baseados em receita. Tem empresas que fazem isso na receita bruta dos clientes e conseguem trabalhar. Mas a Zenvia tomou uma decisão, e acho que foi uma ideia brilhante do fundador da Zenvia, do Cássio, que foi quebrar isso. Então ela quebrou isso em 2023 para 2024, indo para um modelo de interações. Então os planos são por interações. E o sucesso quanto mais os clientes do nosso cliente interagirem, mais o cliente está usando a ferramenta e eu estou sendo relevante na operação dele. E sim, a Zenvia quebrou o número de seats. Isso foi tão radical assim, de usuário, que os nossos clientes, para comprarem, os prospects, mas quantos usuários eu vou ter? Aí a gente teve que colocar nos planos uma referência. Isso aqui equivale mais ou menos uma operação com 10, aqui com 10 pessoas no atendimento, isso aqui com 20 pessoas no atendimento, mas não era mais uma métrica importante. E sim, quantas interações a gente ia fazer, e é uma coisa que ele podia metrificar. Mas quantos clientes eu tenho, quanto é a minha fila, quantas entradas eu tenho, quantos atendimentos, e aí você consegue criar. Então, a gente achou um caminho de trabalhar, a gente chama de interactions. Então, tem interações. Outros softwares têm outros caminhos. Quem tem um TMS pode trabalhar por veículo. Quem tem soluções de logística pode trabalhar por pedidos atendidos. Você pode encontrar nos softwares nichados outras saídas. A Lynx nunca foi usuário, sempre foi loja, quantidade de lojas. E você toma alguns riscos. Gil, a loja tem loja pequena, média e grande. Mas você tem que tomar alguns riscos. E você sabe que tem soluções para muito pequenos, soluções que são médias e grandes, e que loja é loja. E você consegue trabalhar o mercado assim e cria uma cultura como essa. Então, para quem é dono de empresa de software, quem está na área de produto, mudando o modelo de precificação de empresa de software, está aqui nos acompanhando, Matheus, tem que sair de usuário. E tem que achar uma métrica que fale com o negócio e que o cliente consiga entender. Estou falando isso por quê?
Porque nós, como empresa de software, estamos lidando com uma outra métrica lá das LLMs, que é o token. Uhum. E ele não fala com o negócio. A gente, como empresa de tecnologia de software, consegue administrar um pouco o token. Mas é verdade também que as LLMs passam a consumir mais tokens. E a gente teve movimentos aí da Anthropic, por exemplo, consumindo mais para fazer as mesmas coisas. Uhum. Então, é muito difícil o cliente final nosso entender. Pensa no varejista, num industriário, numa empresa de serviço, entender token, não vai. Então tem que falar com a métrica que fale com o negócio dele. Uhum. E nem que você tenha mais de um modelo comercial. Uma coisa que eu aprendi na TOTOS que é valiosa. Às vezes a gente pensa que tem que ter um único modelo comercial. Eu só vendo a minha solução de um jeito. Na prática, você pode ter tirado uma das melhores competências do vendedor, que é negociar. As armas do vendedor. Então, a TOTOS é uma empresa que usa um modelo lá por usuário, Intera, que eles chamam lá, e eu falo isso com um cliente, e um modelo como receita bruta. Ela brinca com os dois modelos. O cliente pode olhar os dois e dizer qual que é mais interessante para ela. Se vai ser por usuário ou se vai ser por receita bruta e qualquer outra métrica. E o vendedor tem mais armas para negociar. Então, uma quebra de paradigma nesses anos todos só um modelo te limita. Não vai ter 10 modelos, mas ter 2 ou até 3 pode ser muito inteligente para você se encaixar nos diversos perfis de empresa que você tem. Como cliente, né? Tem cliente que vai conversar receita, tem cliente que vai conversar CIT, usuário ainda por muito tempo, e tem cliente que quer conversar por uma outra métrica. Uhum. E aí você pode trabalhar e dar armas para o teu vendedor converter mais. Legal. Muito bacana essa visão das interações, porque a interação, assim, independente se é uma interação boa ou ruim, você não vai entrar nessa discussão com o cliente. Se o vendedor perdeu a oportunidade, se ele vendeu o maior deal da vida dele, cara, você só entregou a interação, o canal para conversar com o cliente. Então fica simples, você não entra nesse mérito do success fee, que é um negócio extremamente complexo, né? Porque senão imagina você tendo que discutir com o cliente, não, foi uma interação boa, eu vou cobrar mais, não, esquece, não dá para você entrar nessa seara. Interação, né, é muito simples de você se comunicar com o mercado. Então esse ponto é interessante. Tem muito SaaS que está complicando um pouquinho o entendimento na hora de cobrar, né? Eu já vi alguns nessa linha porque está tentando confundir um pouco essas visões. Precisa ser simples para quem compra. Precisa ser simples, exatamente. E precisa ser simples para quem vende. Uhum. Então quem vende tem que saber fazer conta fácil. Exato. E quem compra também tem a certeza. Uma conta fácil dá mais confiança para o cliente comprar, porque ele não fica com a sensação de que tem um gato ali, né? Tem alguma coisa que é uma pegadinha. E mais simples, mais fácil. Ou é difícil achar? É difícil encontrar um modelo único? Testa 2 modelos, opera 2, 3 modelos, dá alternativa, você vai ter. O software é o mesmo. É o mesmo. Eu já quebrei bastante pau com meu sócio recentemente por conta dessa questão de modelo, success fee, né? A gente ficou quebrando muito cabeça, porque uma das minhas empresas que é a SalesBuddy, né? A SalesBuddy basicamente ela tem a camada de captura, WhatsApp, videoconferência, ligação, reunião presencial, ela pega, transcreve, tem uma camada de insight, então gera insight do que está sendo falado, avalia vendedor, e a gente tem uma camada de agentes, então automatiza a criação de proposta, automatiza o assessment. E aí qual que é a complexidade do nosso modelo de negócio? Quando você está olhando para essa camada de baixo, que é a camada de captura e insight, é meio difícil você metrificar igual você metrifica de forma simples, como uma interação. Pô, eu vou lá, vou gerar um insight de quais são os concorrentes mais falados e vou cobrar isso do cliente? Não faz muito sentido, né? Então ali a gente olhou e falou, cara, aqui a gente está um pouco preso numa linha de usuários, mas em compensação na nossa camada de agentes, que é tipo assim, uma entrega tangível, automatização, a criação de uma proposta, toma a criação de uma proposta. Fica muito mais fácil de eu cobrar numa linha de crédito. Por quê? Porque antes, sei lá, uma pessoa demorava 5 dias para fazer aquela proposta. Agora você está clicando num botão, está consumindo X crédito, você está tendo um entregável tangível. Não tem discussão se a proposta foi fechada ou não. Então a gente meio que quebrou o nosso modelo de negócio nessas duas camadas. E ao mesmo tempo, existe um pouco desse desafio que você comentou de, talvez você tenha que ter mais de modelo de negócio. Isso aconteceu com a gente. Por quê? Porque, por exemplo, nos clientes menores, né, quando tem menos usuários, eu tenho um valor para o usuário, que eu consigo colocar uso das transcrições ilimitado.
Por quê? Porque eu consigo cobrar mais pelo usuário. Só que, por exemplo, eu tenho contratos, por exemplo, a própria TOTUS, é cliente nossa, são 5 mil usuários lá dentro. 5 mil usuários, como a gente teve que negociar, né, um volume, não daria para eu cobrar esses 5 mil usuários no valor integral. Então eu tive que, tanto para esse caso específico quanto para outros clientes que a gente tem milhares de usuários, botar uma segunda camada, que é uma limitação de uso. Então, beleza, são 5 mil usuários, mas eles podem utilizar a transcrição de até 2 horas de ligação, reunião por dia. Por quê? Porque para eu chegar naquele valor por usuário, eu preciso ter esse controle, senão não fica interessante para mim. Mas ao mesmo tempo, se eu for negociar com um player desse e eu não tiver essa possibilidade de baixar, ele vai falar assim, cara, para mim é impossível. Então, me identifiquei muito com essa tua fala de, cara, ter esse mix, porque em alguns casos é a forma como vai se encaixar. É difícil one size fits all. É muito difícil. Exatamente. Até no próprio exemplo que você deu ali das interações, né? Você para pra pensar. Às vezes uma empresa vai ter, sei lá, 2 SDRs utilizando vocês, SDR, enfim, ou qualquer área conversacional que seja. Imagine que talvez tenha 2 SDRs que fazem muito mais interação do que eventualmente um time de uma outra empresa que tenha 5 vendedores, mas puta, é um negócio super enterprise, não tem tanta camada de interação. Talvez, né, numa questão só de cobrança de seat, a Zenvia estaria perdendo dinheiro, porque a outra é uma máquina de interação, né? Então também tem essa olhada que às vezes o seat está te fazendo perder dinheiro. O RP, pô, tem empresa que vai gerar 5 mil notas fiscais por dia, enquanto outra vai gerar 200. Pô, só que talvez ambas tenham 10 pessoas no financeiro. E aí, como é que fica isso, né? Então, todas essas vertentes têm que ser analisadas e talvez a resposta ideal para isso seja o que você falou, não ter um modelo de negócio único, ter alguns, né? Então, esse insight é legal e para a turma da comunidade, assim, a gente tem essa discussão o tempo inteiro de qual que é o modelo ideal. Talvez é isso que o Justinei falou, não tem modelo ideal, né? O modelo ideal é aquele que se encaixa com o teu cliente. Talvez você tenha aqui nessa linha. Tenha 2 modelos, 2 ou 3 modelos largos, né? E trabalhe entre eles. Às vezes a gente fica como dono, imagina assim, mas eu vou perder dinheiro, não vou vender o melhor modelo. Mas talvez se você só tentasse o melhor modelo, então você não teria o cliente. Então, e a gente sabe que em software você empilha a receita recorrente. Então, é melhor estar no cliente e depois discutir com ele outro modelo. Então, tem que pensar, assim, esse é uma cabeça de vendas, né? Então, o que é mais importante, um não cliente ou um cliente que você trouxe para dentro com uma métrica que não foi a melhor? Eu prefiro o cliente na métrica que não é a melhor, porque depois eu ajusto isso. Então, é um jeito de pensar. Legal. O Justinei, você é um cara que está no mercado aí há muito tempo, né? E, pô, a gente está falando muito de inteligência artificial. Eu tenho conversado com muita gente, cara, assim, que tem uma experiência legal como a tua, e a turma tá muito cética em termos de, putz, se você perguntar para elas, falar assim, o que você empreenderia hoje? O que é uma startup que você apostaria? Eu tenho visto que a galera tá muito, cara, mas AI dá para fazer tudo e não sei o quê, né? O que você vê assim que são os próximos negócios bem-sucedidos, né? Porque eu acho que quem surfou a onda de alguns anos atrás, putz, quem se especializou em nicho conseguiu se dar bem, né? Quem, de certa forma, resolveu uma dor mais específica, complementar um ecossistema amplo como um RP, um CRM, por exemplo, Sales Engagement, Marketing Digital, toda essa turma conseguiu surfar muito numa onda de jornada do cliente, uma Sense Data, por exemplo, que foi comprada pela Zenvia, né? Eu acho que teve essa onda muito bem surfada. Mas agora a gente está entrando numa nova era que, cara, se você fizer um softwarezinho de Kanban, de produtividade, esquece, não gera dado, não tem muito o que fazer. Vou fazer uma concorrente da Zenvia, vou fazer um RP, vou fazer um CRM. Se alguém vem trazer isso, eu daria risada. Eu tenho uma visão também que acho que softwares geradores de dados, né, como você falou ali, são essenciais. Então, aquilo que a gente falou, né, negócio de um Kanbanzinho, não vai mais colar, porque hoje você consegue fazer isso muito fácil, né, não tem mais tanto valor. Agora, o software que gera o dado, ele continua sendo um ativo extremamente importante. O próprio RP. O RP, cara, todo mundo fala que vai desenvolver seu próprio chatbot, vai desenvolver seu próprio CRM. Não vi ninguém falando que vai desenvolver seu próprio RP. Por quê? Porque é um monte de regra de negócio, né? E querendo ou não, né, o RP ele tem uma responsabilidade fiscal gigantesca. Isso. Vai errar nisso aí pra você ver, né? Então, onde está o ativo do RP? Não está naquela interface, né? Está nos dados. Imagina uma TOTUS aí com seus
30 anos de dados de uma indústria, o que ela não vai conseguir fazer em termos de agentes depois, né? A Zenvia que a gente comentou. Então, acho que startups que surgirem capturando algum dado... IoT. IoT. Porque no final do dia, a AI vai ser junção de dados de um monte de coisa, né? Isso. Cara, vai ser a junção do dado do RP, vai ser a junção do dado conversacional, vai ser a junção do dado de IoT, né? Então, cara, todo mundo que estiver gerando algum dado relevante vai ir para o próximo estágio da AI. Então, acho que tem essa vertente super importante. E eu acho que uma Zenvia, uma TOTVS, uma empresa que já tem uma maturidade, uma Salesforce, por ela ter criado a camada de SaaS muito forte com dados, depois ela criou essa camada muito forte de agentes. Mas talvez as empresas que estejam nascendo agora não tenham tempo de criar esse ativo inicial, né? Então talvez elas tenham que ser agentes que operam em cima de outras plataformas também, né? Então, beleza, eu não vou criar um RP agêntico, eu vou criar um agente que opera em qualquer RP. Eu não vou criar um CRM agêntico, eu vou criar um agente que opera no Salesforce, sei lá, por exemplo, opera no HubSpot, opera onde for, para quê? Para depois irem lá e comprarem o meu negócio, né? E aproveitar uma lacuna de oportunidade. Não sei. Uma boa ideia, porque assim, as soluções internacionais em especial, elas são grandes generalistas. Em geral, nos clientes, nas implementações dos clientes, elas são recheadas de customização. Você vai pegar um Oracle, SAP, quem não lidou aí com os ABAPs da vida, a saída X, né, os exits da vida, ou os grandes ERPs são muito customizados. Isso pode ser feito de outra forma. Então você pode ter uma opção como player de software de escolher, não, eu vou operar um outro ecossistema. Eu não sou capaz de construir um ecossistema, mas eu posso ser bem sucedido dentro de outros ecossistemas. Isso é uma escolha. O addressable market é menor? Mas talvez a tua velocidade pode ser maior. É claro que isso vai exigir negociação, um pedaço vai ficar no player de RP que tem um ecossistema, mas é um caminho. Conheço empreendedores que surfaram isso e foram bem. E realmente, quem vai comprar é a própria empresa dona do ecossistema. Então, acho que essa é uma saída, os ecossistemas já existentes. Ou ir para nichos, e de novo, a palavra ecossistema vai estar lá. Às vezes você pode estar plugado em outro processo tecnológico, que não é exatamente um software. Eu falei de IoT, isso tem a ver com as tecnologias que estão no campo, com as tecnologias que estão na logística. Capturando esses dados e dando condições de resolver tarefas operacionais das empresas, você tem um espaço para entrar. Se você captura dados a partir daquilo que é uma camada de operação e pode definir o próximo passo, a próxima ação, tem chance de você depois acionar robôs, você entrar na área de robótica, tem bons caminhos. Então, vertical é um caminho. Operar outros ecossistemas, isso pode dar caminho. Não precisa ser escravo de um, você pode estar em vários. Hoje, o paradigma, mas eu vou escrever minha solução para rodar no TOTVS. Vou escrever para rodar no SAP, isso é caro, vou ter 2 softwares, Mas quanto custa fazer agora? Mudou o paradigma. Se o paradigma mudou, eu posso ter a versão para rodar no Proteus, a função para rodar no SAP, para rodar no Oracle. E quanto mais internacional é a empresa, o ecossistema, Salesforce, a Oracle, a SAP, mais fácil você tem isso, porque elas não vão conseguir tocar o Brasil inteiro. E aí você tem um espaço, de novo, para usar a proximidade e resolver. Exato. Não, muito, muito interessante essa visão de se plugar no ecossistema que já existe, né? Acho que isso para o empreendedor que busca um exit depois aumenta muito as chances, né? Porque, cara, melhora, evolui, porque os grandes ecossistemas eles têm uma dificuldade na velocidade da inovação, né? Então, as startups têm um potencial de, dar um tirão na frente. O Sales Engagement veio uma evolução do CRM, querendo ou não. O SDR começou a tentar fazer dentro do CRM a prospecção, não conseguia, surgiu a oportunidade de se fazer uma ferramenta para isso, né? Então essas oportunidades vão surgindo e são janelas, porque querendo ou não, em algum momento, os ecossistemas vão lá e pegam, né? Então eu acho que essa visão que você falou, cara, pegar um nicho, né, e pegar um ecossistema, ela é matadora, porque os grandes ecossistemas eles vão querer se aprofundar nos nichos e eles vão querer, né, resolver e avançar o produto deles, né?
Então, pô, acho que isso que a gente falou, se o empreendedor que está querendo fazer alguma coisa, se ele sair com essa mentalidade, para mim já aumenta 80% das chances dele dar certo, né? Pô, Jusinei, mas muito legal o papo. Não sei se você tem aí também uma consideração final. Passamos por vários temas bacanas aí. Acho que muito legal pegar a tua visão também de quem está vivendo esse mercado há muito tempo, né? Pô, liderando as áreas de receita. Bom ver que você não está em pânico também, né? Porque muita gente está em pânico aí com as transformações. Acho que a gente gerou bastante insight legal. Alguns insights bacanas que a gente falou aqui, né? Por exemplo, a questão do ICP, na mudança que a gente, foi um negócio que eu fiquei aqui refletindo. Acho que isso é animal para a galera refletir também. É um dos grandes pontos, né? Mas enfim, não sei se você tem alguma consideração final também, mas achei bate-papo animal aí. Não, o bate-papo foi muito bom. Então, excelentes contribuições aqui. Matheus, foi legal falar para a comunidade SaaSBR. Você que é empreendedor no negócio de tecnologia de software, ou lidera áreas de produto, ou áreas de vendas. A IA veio para ficar, vai transformar os nossos negócios. É a primeira vez que transforma por dentro. A gente tem que ser rápido, tem que se posicionar, tem que mudar, tem que pensar diferente. Quem é o usuário, né? Quem é o nossa persona que usa o sistema e como é que a gente adapta e desenha os nossos softwares para eles fazerem e não serem operados. Como é que você pode fazer o go-to-market, como é que você pode usar as informações que estão no conversacional, como é que você pode usar ferramentas conversacionais como uma alavanca, porque o digital é isso, a gente está nesse espaço, a gente tem que se movimentar rápido e acho que a gente tem as ferramentas e as alavancas para fazer isso. E não vai ter nada de SaaS apocalipse. Né? Vai ter sim a capacidade de a gente usar a IA com uma baita alavanca para que a gente fique mais eficiente nas nossas operações, seja na venda, seja no atendimento. A gente tem muita oportunidade, a gente está vivendo internamente dentro da Zenvia e também junto com os nossos clientes para transformar a jornada e dar passos significativos aí em crescimento e trazer mais oportunidades para as pessoas também. Sensacional. Jusinei, obrigado pelo bate-papo, muito bom. Pessoal aí que nos assistiu, obrigado também. E vamos pro próximo episódio aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Toda semana aí, 2, 3 podcasts como esse. Vamos nessa aí, seguir evoluindo com o mercado de SaaS no Brasil. Até mais. Até mais.